Olá, está começando mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Confira os destaques. Homem fica preso às ferragens em acidente na Avenida Francisco Gaetani. Acidentes marcam o fim de semana na MGC 135 e na MG 403 no norte de Minas. Presidente do Maximin convida para festa junina no clube. E ainda, 8ª edição do torneio de futebol Society ABB é realizada em Montes Claros. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. O jornalismo investigativo é uma área especializada da comunicação. Trata-se de uma tarefa árdua e trabalhosa, exigindo muito do profissional a que ele se dedica. Nós conversamos com um especialista na área, o jornalista Fábio Oliva. E eu converso agora com o Fábio Oliva, que é jornalista investigativo e também advogado, que vai falar para a gente sobre o assunto. Fábio, fala para a gente qual a importância do jornalismo investigativo para a sociedade. A principal importância é mostrar à sociedade aquilo que geralmente se quer esconder a respeito do que é feito com o dinheiro público. Geralmente o jornalismo investigativo envolve questões ligadas à aplicação boa ou má do recurso público. E isso desnuda para a sociedade uma série de informações que às vezes a sociedade por outros canais não teria acesso, porque geralmente são reportagens mais demoradas, mais elaboradas, e reportagens que às vezes você leva meses, em alguns casos até anos para concluir. Fala pra gente sobre as dificuldades encontradas no desempenho da função. Normalmente a maior dificuldade é porque tudo aquilo que o jornalista investigativo quer informar para a sociedade, as autoridades que tentam esconder. São informações que a grande maioria das pessoas gostaria que fossem mantidas em sigilo. Tanto é que há uma lei, da Lei Brasileira de Acesso à Informação, que prevê as hipóteses, inclusive, em que certas informações podem ser mantidas sigilosas, apesar do jornalismo investigativo. E é aí onde o jornalismo investigativo entra. Há informações que são sensíveis, que dizem respeito à segurança nacional, e aí o jornalista respeita isso e não divulga, mas há informações cujo objetivo é meramente político, de não se divulgar naquele instante. Fábio, e quais são os riscos? Os riscos são os de sempre. Riscos à própria incolumidade física, risco contra a sua pessoa ou as pessoas da sua família. Geralmente a pessoa que é desmascarada pelo jornalista investigativo, ele parte para diversos tipos de ataque. O primeiro deles é tentar contra a moral do jornalista. Tenta-se descredibilizar o jornalista, às vezes atacando a sua vida pessoal, às vezes atacando a vida da sua família e assim por diante. No meu caso, por exemplo, eu já fui vítima de atentado, já fui vítima de agressão, já fui vítima de ameaças de toda sorte. Então, é sempre isso. Nós temos diariamente notícias de jornalistas que são agredidos e alguns mortos, assassinados, até mesmo no seu ambiente de trabalho. Agora, recentemente, nós tivemos um jornalista no Nordeste que foi assassinado enquanto transmitia seu programa de rádio. Fábio, fala pra gente, assim, tendo como base sua experiência, qual foi sua apuração mais impactante, como você teve acesso à denúncia? É difícil de pontuar uma, mas eu acredito que uma das mais impactantes do ponto de vista social foi uma reportagem que eu fiz e que foi inclusive selecionada entre 3 reportagens brasileiras para concorrer ao prêmio IPS de jornalismo, um prêmio internacional. Quando eu descobri que uma série de poços artesianos que haviam sido perfurados em vários municípios do norte de Minas, principalmente em Januária, foram perfurados em propriedades particulares e os donos dessas propriedades não permitiam que a população tivesse acesso a essa água. Desde então, quando essa reportagem foi publicada, esses órgãos públicos encarregados de perfuração de poços tubulares mudaram a sua forma de agir.
Hoje só é perfurado o poço tubular se o proprietário daquela fazenda doar 100 metros quadrados, que é a área em volta do poço, para que ele seja público e não se torne uma espécie de propriedade privada. Então você tinha fazendeiros dando água a seus animais, cavalos, bois, vacas e tudo mais, e a população que era do lado não podia retirar um balde de água desses poços. Fábio, fala pra gente quais são as consequências com a conclusão dessas apurações. Olha, primeiro é uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. O segundo é que o jornalismo investigativo contribui muito com os órgãos de controle, tipo Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, para o desvendar de uma série de crimes que são praticados contra a administração pública. Porque o jornalismo investigativo te dá a oportunidade de fazer levantamentos e ter acesso a informações que, às vezes, os órgãos de controle, promotor, delegados, não conseguem. Por que razão? Porque tem certas pessoas da população que confiam em dar a informação ao jornalista, mas não confiam em dar a informação ao Ministério Público e à Polícia Federal. Não pelo sentido clássico de desconfiança, mas por achar que podem ser envolvidos na investigação, vão ter que prestar depoimento e aí a outra parte vai ficar sabendo que foi ele quem disse e ele pode sofrer represálias, ao passo que essas informações, quando dadas a um jornalista investigativo, ele mantém sigilo da fonte e divulga apenas o fato. No jornalismo investigativo há uma característica que o diferencia bastante do jornalismo tradicional. Que no jornalismo tradicional, o importante para o jornalista é que a fonte seja confiável. No jornalismo investigativo, não. É importante para a fonte que o jornalista seja de confiança. Essa é uma das diferenças, uma das coisas que caracteriza essas diferenças no jornalismo. Fábio, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço e aproveito para convidar a todos os estudantes de jornalismo e a todos os jornalistas de Montes Claros e do Norte de Minas a participar agora do dia 27 ao dia 29 de junho, em São Paulo, do 14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que será realizado na Faculdade Anhembi Morumbi. As inscrições podem ser feitas no site da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É só acessar www.abrage.org.br. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. E no próximo bloco, acidentes marcam um fim de semana na MGC 135 e MG 403, no norte de Minas.